Você já passou por isso? Você abriu uma vaga, faz um processo seletivo minucioso, contrata um candidato que é um verdadeiro unicórnio, currículo impecável, a conversa na entrevista brilhante, as referências são ótimas, aí você contrata com a certeza que você encontrou aquela peça que faltava no quebra-cabeça. Me diz. Um mês depois, você se pega fazendo microgestão. 2 meses depois, a equipe reclama que ele não colabora. Aí 3 meses depois, você percebe que aquela pessoa genial no papel simplesmente não apareceu para trabalhar. Aí você fica com uma pergunta na cabeça, né? Onde foi que eu errei? É logo essa pergunta que vem. Eu sei que isso já aconteceu com você, então fica aqui, né? Que nos próximos 20 minutos eu não vou te dar mais dicas de entrevista, não. Eu vou te mostrar o erro de diagnóstico que 9 em cada 10 líderes cometem ao contratar. Então eu vou te entregar uma única pergunta, uma mudança de lente que vai te permitir ficar atento e vai impedir de você cometer esse erro novamente. Então vamos chamar isso de síndrome do currículo fantasma. A pessoa que você contratou existe, mas ela está só no papel. Então no dia a dia você vê os mesmos sintomas. Aí você primeiro vem uma passividade, aquela proatividade da entrevista some, o profissional fica esperando ser demandado, ele precisa de um passo a passo detalhado para tarefas e pela experiência dele, ele deveria dominar tudo sozinho. Aí depois vem a dificuldade de integração. Ele é tecnicamente bom, mas aí parece que ele fala um idioma diferente do resto do time, ele não se conecta, não cria laços e às vezes até gera conflitos, né? Por ser aquele dono da verdade ou por se isolar demais. E aí vem um sintoma mais perigoso, o dreno de energia, a sua energia como líder. Aí você passa mais tempo gerenciando frustração, né? Frustração dessa contratação do que liderando o resto da equipe para crescer. Aí você começa a duvidar do seu julgamento, eu sei que isso é exaustivo. O problema é que você está tentando consertar os sintomas, aí você faz mais reuniões, define metas claras, né? Oferece feedback, mas é como você tentar consertar um problema de motor trocando pneu. Você está olhando para o lugar errado. Então aqui está a causa raiz, que é o ponto cego da gestão que eu percebo aqui em quem eu atendo. Você está analisando a competência, mas o que realmente define o sucesso ou o fracasso de alguém no seu time é o mapa de funcionamento dela. É como essa pessoa funciona. O que é isso? Né? Competência é o que a pessoa sabe fazer, é o que está no currículo, né? Sou formado em X, domino a ferramenta Y, tenho 10 anos de experiência em Z. Competência é o passado, é o que já aconteceu. O mapa de funcionamento é como a pessoa opera, é o sistema operacional interno que todos nós temos. É a forma natural e espontânea de usar energia, é como essa pessoa lida com pressão, com prazos, com pessoas, com o caos, com a criatividade. É o presente e é o futuro. Então pensa comigo. O que adianta um gênio criativo, né, que precisa do silêncio e tempo para gerar ideias, se você coloca essa pessoa numa função que exige jogo de cintura, negociação, pressão constante, né, um ambiente que vai demandar funcionamento mais executor, mais estratégico, né, mais exatamente isso. Então a competência está lá, mas o ambiente de trabalho entra em guerra direto com esse mapa de funcionamento de quem você contratou. Aí o resultado, baixa performance, frustração, burnout. Você não contratou a pessoa errada, você contratou a pessoa certa para o lugar errado. Então o erro não é de seleção, né? O erro nesse caso aí, a gente pode falar que é um erro de diagnóstico. Nessa vivência aí de implantação de equipes, eu já vi gestores cometendo esse mesmo erro, né? Currículos brilhantes, aí depois não entendiam por que o time não fluía. Então, isso me forçou a criar um método, uma forma de enxergar além do óbvio. Então, hoje eu aplico isso no que eu chamo contratação estratégica.
que não é sobre adivinhar, né? É sobre ter um mapa e saber exatamente em que lugar aquela pessoa vai performar melhor. Então, o que eu quero te propor aqui começa com uma mudança simples nas perguntas. Então, para de focar apenas em o que você fez e começa a investigar como você funciona. Então, saindo do passado, né, e vamos para o presente e futuro. Como é que você funciona? Então, aqui tem uma pergunta prática que você pode usar na sua próxima entrevista. Depois que você pedir para um candidato contar sobre um projeto de sucesso, em vez de você só parabenizá-lo, né, e só ficar aí, você pergunta: agora me conta como era o seu dia a dia nesse projeto. O que te dava mais energia? E o que, mesmo sendo muito necessário, drenava sua energia e te deixava exausto no fim do dia? Olha, a resposta dessas perguntas, o ouro tá aí. Ele vai te revelar exatamente o mapa de funcionamento dele, né? Aí se ele fala assim, se eu amava a parte de planejar tudo sozinho no silêncio, mas odiava ter que apresentar para a diretoria, você já sabe que tem um perfil mais analítico, mais introvertido. Se ele disser ao contrário, você tem uma outra configuração. Então não tem certo ou errado, né? Existe um lugar certo para cada mapa, para cada pessoa, para cada perfil. Então você percebe a mudança? O currículo, ele te entrega uma série de pontos, né? E que são desconexos ali. Então quando você olha para o mapa de funcionamento, é como você receber um manual que vai ligar esses pontos e mostra a imagem real. Você sabe exatamente com quem você está lidando. Então você começa a entender por que aquela pessoa tão incrível foi demitida do emprego anterior. Então provavelmente ela estava posicionada no lugar errado, né? Você entende por que ela brilha em algumas tarefas e em outras ela se arrasta. Então o que eu trouxe aqui para você hoje é a diferença fundamental entre competência, que é o quê, as habilidades, experiências, né, ferramentas, isso é o que a pessoa acumulou. E funcionamento, né? O funcionamento é a forma natural dessa pessoa agir, reagir e usar a energia, é quem a pessoa é. Então, o líder que cresce de forma sustentável é aquele que vai aprender a montar um time onde o mapa de funcionamento de cada um está alinhado, igual um quebra-cabeça mesmo, né? Está alinhado à função que ele exerce. Então, assim você cria uma equipe que não precisa ser empurrada, porque ela flui com energia própria, né? Então, isso é o que todos os líderes buscam hoje. Então, o erro, né? Portanto, o erro nunca esteve no candidato, né? O erro está na forma de enxergar, de diagnosticar esse perfil. Você estava tentando ler um mapa de relevo com uma lente para mapas planos, por exemplo. Então, a partir de hoje, eu já te dei aqui a lente certa. Então, meu convite para você é que na próxima contratação, ou mesmo numa conversa de feedback com alguém do seu time, usa essa pergunta que eu te ensinei. Dedica 80% do seu tempo para entender como a pessoa funciona e só 20% para validar o que ela já fez no passado, né? Você vai se surpreender com a clareza que isso vai trazer. E se esse vídeo te ajudou a ligar alguns pontos, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente não fala, né, sobre só a gestão de livro de autoajuda e de livros de RH. A gente fala sobre decifrar gente de verdade. Então comenta aqui embaixo qual foi a maior ficha que caiu para você. Eu vou ler e vou responder todos. Até a próxima!